Olá, concurseiros desse Brasil! Vamos finalmente à nossa aula de verbos, aquilo que eu falo para você, que é fundamental você conhecer, porque você não tem como acompanhar frases, entender frases se você não conhecer verbos. E o mais legal é que em inglês os verbos, uma mesma categoria de verbos atende a vários tempos verbais. Então isso é muito bom em inglês porque facilita demais a memorização para vocês. Nessa aula aqui, na verdade, vai ser um conjunto de aulas, porque eu vou trazer vários verbos para vocês. E o mais interessante é, número um, eu vou trazer os verbos com exemplos para poder vocês memorizarem, com tradução para português, que você não vê isso em outro curso, com a tradução escrita ali na tela. Então, dessa forma, você vai acabar também aprendendo um vocabulário novo, quem for muito novato no inglês. E o melhor de tudo, eu vou dar sinônimos desse verbo, porque normalmente as pessoas conhecem o significado principal e não conhecem os outros usos que aquela palavra, que aquele verbo pode ter numa frase. Então vamos finalmente começar. Eu adoro falar sobre isso, adoro dar essa aula. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai dar a aula sobre have, make e do, ok? Talvez vocês já conheçam aí o significado principal desses três verbos, mas a gente vai trabalhar e quem sabe vocês não serão surpreendidos, que é, na verdade, o que eu desejo, que vocês sejam surpreendidos e aprendam algo novo. A gente vai começar com o verbo have. Quando eu aprendi o verbo have, ele tinha somente o significado de ter ou possuir para mim. Eu levei muito tempo para que alguém me mostrasse que o verbo have também podia ser comer, beber, ingerir alguma coisa, né? E também que ele estava obrigatoriamente ligado a fazer certas refeições. Então, você vai saber exatamente o que é que eu estou falando aí. Então, assim, eu vou trazer para vocês algo que se eu tivesse sabido logo no início do meu estudo de inglês, a minha vida teria ficado muito mais fácil, porque boa parte de vocês já sabe que eu morei fora do Brasil e algumas vezes eu conhecia, vamos supor, o próprio verbo have, eu identificava ele na frase, mas eu não conseguia ter um entendimento do que ele estava querendo significar naquela frase toda. Ou seja, se eu perdi o significado do verbo, eu perdi a frase toda. Por isso eu digo que o verbo é muito importante. Vamos ao primeiro exemplo aqui, deixa eu só ver o enquadramento aqui na tela e vamos começar. O que é importante você perceber quando você vê assim, uma série de exemplos na tela? É importante que você veja a sequência das palavras. Então, eu usei somente um sujeito, que foi o I, o eu. Consequentemente, só o verbo conjugado de uma forma, tá? Esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês, eles estão no... peraí, só um instantinho que eu estou pegando a minha caneta. Eles estão no presente, tá? Vocês vão ver isso aí com calma. Então, todos eles estão no presente, no present. Por que que eles estão no mesmo tempo presente? Por que que eu estou usando o mesmo sujeito? Porque eu quero que o foco da sua mente seja o verbo. Porque se eu informo para o seu cérebro se eu dou muita informação para o seu cérebro, vocabulário novo, conjugação nova, pronomes diferentes, como que se conjuga no passado, como se conjuga no presente, você acaba perdendo algumas coisas. Então, para essa aula ser simples e razoavelmente rápida, eu coloco sempre o mesmo sujeito e tudo no presente. E à medida que você vier em outra aula, que nós vamos estudar tempos verbais, à medida que você vier aprendendo a conjugar os verbos, é simplesmente uma substituição. Então, o que você, em primeiro lugar, tem que notar nessa página aqui, nesse quadro? Que nós temos aqui uma sequência de subject. Eita, que ficou feio esse negócio aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque tem dias que a minha mão tá meio torta nesse negócio. Vamos lá. Então, você tem o subject, que é o sujeito. Continuou feio, né? Mudei, mas continuou feio. Você vai ter, em seguida, o verbo, o verb. E, em seguida, você vai ter um complement. Esse complement pode ser uma palavra que seja totalmente conectada ao verbo, né? E pode ser o famoso como, quando, onde, porquê, com quem, mas
aqui eu vou usar complementos muito simples e frases curtas para vocês poderem aprender. Então, sem enrolation, vamos começar. Vamos lá. I have two dogs. Então, esse uso do have diz respeito a possuir, ter, possuir. Vamos lá. I have two dogs. Eu tenho 2 cachorros. I have one cat. O one aqui, especificamente, está ligado à quantidade, ao número 1, ok? Diferente do a job, que a gente fala ter um emprego, mas isso aqui é um artigo indefinido. Isso aqui é um de artigo. Vai dar para ler aí, tá? Então, são coisas diferentes. I have time. Aí agora eu vim para algo abstrato, né? Então, esses três primeiros exemplos dizem respeito a algo mais real. E agora eu vim aqui para um exemplo abstrato. Eu tenho tempo. I have intelligence. Então, eu tenho inteligência. I have talent. Eu tenho talento. I have patience. Eu tenho paciência. É claro que, assim, você olhando as frases soltas, talvez elas não façam um sentido para você. Claro, ela está fora de contexto. Mas, se você pega, por exemplo, I have patience, e, na verdade, você está falando isso em português, se você estivesse lá dizendo, olha só, meu amor, eu vou demorar. Não, meu amor, eu tenho toda a paciência do mundo. Aí você começa a ver dentro de um contexto que a frase faz sentido, mas eu peguei de fato frases soltas porque eu não vou colocar um contexto aqui para você, porque a ideia é que você aprenda o verbo, não que você aprenda trocentas palavras ao mesmo tempo, tá bom? Vamos para o próximo exemplo do verbo ter, então, do verbo have. Então aqui, olha, falei sobre ter, possuir. O próximo uso dele é de comer, beber, ingerir alguma coisa. Então, olha que bacana quando você fala assim, I have soup, sopa, glass of wine, cup of coffee, a pizza, a hambúrguer. Então, o verbo aqui, ó, tá no presente, o sujeito é o mesmo para todos eles, e eu mudei foi o quê? O complemento para você perceber os usos, né? A aplicação do verbo na frase. O que que você tem aqui? I have soup. Então, por exemplo, você pode dizer, eu tomo sopa no jantar. Eu tomo uma taça de vinho. Eu bebo uma taça de vinho, ok? E às vezes a gente fala assim, eu quero tomar um vinho hoje. Então, seria exatamente esse uso. I have some wine. I have a glass of wine. Então, glass aí pode ser copo, pode ser taça, ok? Então, preste atenção como que você complementa o verbo, tá? I have a cup of coffee. Eu tomo uma xícara de café. Eu bebo uma xícara de café. Eu como uma pizza. Eu como um hambúrguer. Professora, por que você não colocou eu tomo um vinho? Porque isso é uma coisa muito de brasileiro falando. Eu vou tomar um café, eu vou tomar um vinho, eu vou tomar uma água. Mas em inglês, o conceito de líquido para eles é incontável. Então, por isso, eles não podem usar o a ou a n antes dessas palavras, entendeu? Porque quando você pensa em vinho, água, café, na verdade, quando você fala assim, eu vou sair para comprar um vinho para nossa festa, você vai comprar a garrafa de vinho. Quando você fala em casa, eu vou tomar um vinho, você está se referindo a uma taça de vinho. Peraí que eu vou tomar uma água. Você vai tomar uma garrafinha d'água, quem sabe? Você vai tomar um copo d'água. Café, uma xicrinha de café. Então, o líquido para eles, presta atenção aí, porque isso já é matéria de outra assunto de outra matéria, mas você já fica aprendendo. O que é contável e incontável, porque isso as pessoas erram muito, porque em português, para nós, está tudo ok dizer eu tenho um cachorro e eu bebo um vinho, porque vinho é um negócio líquido que você põe dentro de barris. Então, é importante que vocês estejam atentos ao que eu tô colocando aqui para vocês, né? Às vezes aqui vem 1000 frases ao mesmo tempo, eu dou uma gaguejada, mas é porque eu quero que vocês percebam que eu não estou adicionando uma informação que não vai ser útil. Eu já estou colocando aqui para vocês algo que você tem que armazenar na sua cabeça intencionalmente. Não é para passar em branco, que é incontável. Então tá bom, um vinho, um café, uma água. Não. É importante, porque isso é assunto de uma outra matéria, tá? Então aproveita e já memoriza isso. O assistir a aula é algo
passivo, mas eu quero que vocês assistam a aula de maneira ativa, ou seja, você vai estar ali prestando muita atenção na sequência de frases, nas observações que eu vou estar fazendo aqui para vocês. Então, beleza. Ter, comer, beber, e o outro que é ligado a refeições. Então, em português, você fala eu tomo café da manhã. Você precisa de duas palavras para falar do seu café da manhã. Então, café da manhã em inglês é breakfast. Mas você precisa de um verbo para dizer eu tomo café da manhã. Ah, legal, igualzinho em português. E realmente, eu tomo café da manhã. Agora, no entanto, quando você se refere a almoço, você fala eu almoço. Você não fala eu tomo almoço ou eu como almoço. Mas em inglês eles falam. Eles não têm o verbo almoçar. Eu almocei, tu almoçarás, eu almoçarei. Eles não têm o almoço como verbo. Eles têm o almoço como coisa. Então eles precisam aqui, ó. Isso aqui é almoço. O almoçar significa que as duas palavras vão estar juntas. Então, fica atento aí. São as 4 refeições principais do dia e você sempre usa essas 4 refeições do dia. Quando você quer se referir a elas como verbo, quando você quer usá-las como verbo, você precisa ter o verbo have junto. Então tá aqui. A snack é um lanchinho, né? Pode ser um sanduíche, pode ser um pacotinho de biscoito. Então eu faço um lanche. Olha que loucura, a gente já sai do tomar café da manhã para almoçar, para fazer um lanche. Então, olha como em português a gente estaria conjugando 3 coisas diferentes aqui, ó. Seriam 3 verbos diferentes. E para eles está tudo no have. Have a snack, que é comer um lanchinho, fazer um lanchinho, tá? Ou eu lancho também, aí, ó. Eu mesma coloquei e eu mesma esqueci de falar. Então, dinner é o jantar, é a coisa, mas para você falar que jantar é verbo, então você tem que falar I have dinner. E aí sim você vai estar dizendo eu jantei, eu jantarei, né? Eu vou jantar mais tarde. Então tá aqui o exemplo, eu janto. Percebeu, pessoal? Olha aqui, ó. Cada um, olha aqui, ó, have breakfast, have lunch, have a snack, have dinner. Cada um veio para português de uma forma diferente. Você tem que ter essa sacada de ler isso na frase e perceber que ele está falando sobre refeições. Aqui, ó, tomar café da manhã. Aqui ele virou verbo, aqui virou verbo e aqui virou verbo. Tranquilos? Muito bom. Então vamos lá. Vamos ao verbo make. Muitas pessoas já conhecem o make como fazer. E é isso aí mesmo. Fazer. Vamos ver uns exemplos aqui facinhos. O que são coisas que você faz em inglês? Aqui, olha, eu faço a minha cama. Significa que eu arrumo a minha cama, na verdade. Então, preste atenção que quando você vai falar em inglês, eu faço a minha cama, você não fala I organize my bed. Você fala I make my bed. A segunda frase aqui, ó. Então, I make my bed. I make a surprise. Eu faço uma surpresa. Aqui, eu faço uma surpresa. I make food, I make a sandwich. Eu faço comida, eu faço um sanduíche. I make a salad. Então tá tudo aí, ó, no verbo fazer, tranquilo. I make coffee também, a gente faz café. Até aí, ó, tudo igual ao português. Beleza, você tá vendo que não tem muito drama, né? Então, tem uma hora que você tem que começar a tirar de você esse medo do inglês, esse pavor do inglês, que você vai vendo que muita coisa é semelhante à estrutura e à ordem, à sequência do português, tá? Vamos lá. I make lunch, eu faço o almoço. Então, olha aí, ó, fazer comida, fazer sanduíche, fazer salada, fazer almoço. Aqui, ó. I make dinner, eu faço jantar. I make a mess, é mess, não é Messi jogador de futebol, não. É mess, I make a mess, eu faço uma bagunça. Tá aí vários deles. Então percebe como que o verbo foi complementado aqui, ó, direto com the bed, a surprise, food ou a sandwich, coffee, lunch, dinner, a mess, tá? Isso é que é importante vocês perceberem. E outro verbo importantíssimo é o do, que também significa fazer, só que tem usos diferentes. Então, em português nós temos vários verbos que são semelhantes, mas a gente não percebe que para determinadas ações a gente vai usar o verbo a, e para determinadas ações a gente vai usar um verbo que tem um sinônimo igualzinho ao verbo a, mas a gente vai usar o b, porque você está se referindo a um outro conjunto de situação. A gente chama isso de collocation, né? A outra colocação. Então, preste atenção aqui que esse do, ele tá ligado
a fazer exercício, a realizar, né? A realizar uma atividade. Então vamos ver aqui, ó. Eu faço um exercício. Eu faço meu dever de casa. Eu faço yoga. Eu faço meu trabalho. Eu faço um monte de coisas. Eu lavo a louça. Eu lavo a roupa suja. Lavar. Mas lavar não é outro verbo? É, eu não vou mencionar qual é. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai ficar para depois. Porque você tem que ter a habilidade, você vai ler textos em inglês, você tem que ter a habilidade de interpretar textos em inglês. Então já fica aí para você, porque nem tudo aqui que eu vou dar como exceção você vai conseguir memorizar, claro. Então, se você estiver anotando essas aulas, anotando esses exemplos, maravilhoso para você, nota 10, porque você depois simplesmente vai revisar o caderno e as coisas vão começar a voltar à sua mente, aquilo que foi dito em aula. E aqui quando eu falo I do the dishes, então eu não estou fazendo pratos. Não, aqui é lavar louça. I do the laundry, eu lavo louça. Né? E todos os verbos, gente, passado, presente, futuro, eu não vou ficar repetindo isso. Todas essas frases aqui podem ir para passado, presente, futuro. Todos os sujeitos aqui podem mudar para eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Não vou repetir isso em todas as aulas. Então, esse é o primeiro grupo de verbos que você precisa aprender. E terminamos aqui. É sempre bom que você anote no seu caderno, que você pegue a lista dos 100 verbos que eu já passei para vocês e que você tenha isso dentro de um fichário, que você passe isso ali para o caderno e depois você vai num outro local fazendo essas frases para você poder lembrar. Joia? Porque é assim que você memoriza o verbo. Você não vai olhar simplesmente para a lista de verbo e pode ser que você tenha uma super memória, eu não tenho. Então eu tinha que fazer as frases para poder me ajudar a memorizar aquela lista de verbos, senão não tinha como colocar 100 verbos na minha cabeça, 1000 verbos na minha cabeça, 3.000 verbos, 60.000 verbos na minha cabeça, só com uso e com muito exemplo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.